Para iniciar, abra o arquivo montanha_d_gelo. Como estamos com a ferramenta Zoom ativada, clique na opção Ajustar tela para facilitar a visualização. Essa imagem será utilizada como plano de fundo do projeto em que atribuiremos um efeito no texto, dando a impressão de que ele foi feito com gelo e está derretendo. Com isso em mente, selecione a ferramenta Texto Horizontal. Agora acessaremos as suas propriedades, como foi feito no início da aula, para alterar as suas atribuições. Portanto, na barra de opções de ferramentas, clique na seta da caixa fonte e escolha a Berlin Sans FB Demi. Logo após, altere o seu tamanho para 150, dando um duplo clique e confirme a modificação. Como você deve lembrar, na tarefa anterior, a tonalidade foi escolhida através da opção Definir a cor do texto. Dessa vez faremos isso de outro modo, mas calma, não estamos nos referindo nem à paleta cor e nem à amostra. O programa tem por padrão as cores de primeiro plano e plano de fundo, preta e branca. A que utilizaremos nessa tarefa se encontra como o segundo plano, portanto, para ativá-la, basta clicar no botão Alternar, pois assim esses tons serão invertidos. Com isso em mente, execute esta ação. Saiba que também poderia ter realizado este processo apenas pressionando a tecla X. Muito bem, acabamos de definir as configurações do texto. Desse modo, nos resta apenas inseri-lo. Mas antes é muito importante que saiba que essas alterações poderão ser realizadas a qualquer momento, mesmo depois que ele já tenha sido digitado. Continuando, clique no local indicado, digite Era do Gelo e confirme clicando sobre a camada. Agora, adicionaremos um efeito bem interessante a esta frase, que nos dará a impressão de estar derretendo. Como já sabemos, primeiramente temos que rasterizar este texto. Então, de acordo com seus conhecimentos, faça isso. Mas para que ele fique como desejamos, é necessário alterar a posição desse conteúdo, pois o filtro que será aplicado funciona apenas para os lados. Depois desta ação, voltaremos ele para a posição correta. Portanto, acesse o menu Editar, escolha a opção Transformação e depois clique em Girar 90 graus horário. Agora abra o menu Filtro, selecione a estilização e logo após clique em Vento. Perceba que na janela apresentada, duas opções já se encontram selecionadas por padrão. E em nosso caso, vamos usá-las assim. Então, para atribuir essa alteração, apenas clique no botão OK. Perceba que nossa fonte já aparenta derreter, mas vamos aumentar um pouco essa aplicação. Portanto, acesse novamente o menu Filtro e clique na opção Vento. Saiba que também poderíamos ter feito essa ação através das teclas de atalho Ctrl mais F. Agora reposicionaremos o texto do mesmo modo que estava anteriormente. Dessa maneira, acesse o menu Editar, escolha a opção Transformação e desta vez clique em Girar 90 graus anti-horário.
Muito bem, mas você deve estar se perguntando, por que não fizemos esta ação com a mover, não é mesmo? Isso ocorreu pois utilizaremos outras ferramentas nesta tarefa. Prosseguindo, vamos selecionar o contorno das letras para depois pintá-las. Então mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique sobre a miniatura da camada correspondente. Como você deve ter percebido, cada letra desta camada foi selecionada individualmente. Para prosseguir, abra a janela Seletor de Cores utilizando o Definir Cor do primeiro plano. Aqui digite a seguinte sequência, 4E84A0 e clique no botão OK dessa janela. Altere para a ferramenta Lata de Tinta e logo após clique dentro das letras R e D para preenchê-las. Como pode perceber, realizar esta ação foi muito simples, não é? Então entregaremos o restante pronto para você. Lembre-se que isso só acontece pois estamos em um ambiente simulado, pois do contrário, teríamos que clicar em cada uma. Neste momento, alteraremos uma função que controla a opacidade dos objetos de uma camada sem alterar seus efeitos. Então, na paleta de camadas, dê um duplo clique na caixa de preenchimento da camada, digite 10 e pressione Enter. Repare que a escrita fica de certa forma transparente e é assim mesmo que ela deve ficar. O que faremos a seguir será inserir alguns efeitos na camada referente ao texto, por isso acompanhe. Dê um duplo clique sobre a camada Era do Gelo para abrirmos a janela Estilo de camada. A primeira opção que vamos incluir é a Brilho Externo, pois ela tem a função de adicionar uma claridade nas arestas de fora do conteúdo. Portanto, clique neste efeito para marcá-lo e também acessar suas configurações. Na categoria Estrutura, altere a opacidade para 25, logo após clique na caixa de cor. Assim, acessamos novamente a janela Seletor de Cores e como a área do código da cor já está selecionada, digite EBF9FE e depois confirme com o botão OK. Na sequência, na área Elementos, mude o valor do tamanho para 8. Continuando, o próximo efeito a ser aplicado tem a mesma função que este, porém, desta vez ele insere a luminosidade nas arestas de dentro. Então, clique no efeito Brilho Interno para marcá-lo e também entrar em suas configurações. Suas opções de ajustes são muito parecidas com o anterior, mas aqui apenas altere a cor para EBF9FE. Agora usaremos um efeito muito interessante que será responsável por dar uma aparência de terceira dimensão ao texto. Este será um dos que utilizamos no projeto anterior, porém não com a mesma função, pois desta vez você conhecerá mais uma outra maneira de sua aplicação. Estamos nos referindo ao chanfro e entalhe, portanto, selecione-o e altere o estilo atual para o chanfrado externo.
Na sequência, atribua os valores conforme é apresentado na tela. Posteriormente, clique na seta de expansão do recurso Contorno de reflexo e selecione Pico Duplo. Nossa fonte já está tomando forma, mas ainda falta alguns detalhes que farão total diferença. Prosseguindo, coloque a cor do modo de realce como CFEEF8. Logo após, faça o mesmo para o modo de sombra utilizando o código 153448. Perfeito, já estamos quase acabando. Saiba que você está se saindo muito bem até aqui. Agora repare que o efeito chanfro e entalhe apresenta duas subopções. E para um melhor resultado, configuraremos algumas opções delas. Sendo assim, clique sobre Contorno na seta de expansão deste recurso e com um duplo clique selecione Meia Volta. Continuando, ative a textura e escolha a opção Bolha, como será indicado. Por fim, nesta opção, altere a escala para 127 e a profundidade para mais 25. Feito isso, só falta incluir a última aplicação que será usada nesse projeto. Portanto, clique em Sobreposição de degradê e mude a sua opacidade para 8. Em seguida, clique na opção Editar degradê. Assim, a janela Editor de gradiente é aberta e, através dela, podemos elaborar um novo degradê ou alterar as cores de um. Ela possui alguns modelos já pré-definidos e seus tons são fixados através dos botões de interrupção. O de cima controla a opacidade e o de baixo as cores propriamente ditas. Com isso, dê um duplo clique no primeiro interruptor. Na janela Seletor de cores, digite FFFFFF e depois clique no botão OK. Muito bem, para prosseguir, alteraremos a outra parte. Então, dê um duplo clique no local que será apontado, depois digite C3, E6, E5 e confirme. Dessa maneira, definimos a tonalidade de degradê e, como você deve ter reparado, a barra do gradiente foi se alterando conforme fomos atribuindo as cores. Como não faremos mais nada aqui, clique no botão OK das duas janelas para confirmar todos esses efeitos que acabamos de configurar. Dessa forma, as letras estão combinando com o tema, ou seja, o gelo. Interessante, não é mesmo? Agora pressione Ctrl mais D para retirar a seleção e vermos como ele ficou.
Observe que as aplicações que acrescentamos ao texto deixaram ele muito mais interessante, e também com uma impressão de algo congelado ou coisa do tipo, concorda? Note também que os efeitos pertencentes a essa camada estão sendo exibidos juntos a ela. E para ocultarmos essas informações, clique no local que será apontado. Desse modo, encerramos mais uma etapa deste curso. Portanto, salve o trabalho dando o nome de Era do Gelo e mantenha o formato. Parabéns, conseguimos finalizar nosso projeto com êxito. Saiba que quanto mais você praticar os conceitos aqui ensinados, melhores serão os seus resultados futuros. Esses são apenas alguns exemplos bem simples do que pode ser feito utilizando os efeitos do Photoshop. Ainda aprenderemos muito mais no decorrer do curso, não se preocupe. Agora feche o programa.